A grande verdade é que a gente está nesses últimos dias falando a respeito de cristão ateu, aquele que diz crer em Deus, mas vive como se ele não existisse. A gente, não sei vocês, mas a gente ouve a meteorologia dizer e a gente quase sempre diz, não sei se vai ser verdade. Mas nesses últimos dias eles têm acertado o negócio de uma maneira tal, e quando disseram que ia chover para mais de metro nesse final de semana, Jesus, tem chovido para mais de metro. O nosso terreno aqui do lado, a nossa entrada aqui, virou uma piscina, um lago. Fazia anos que a gente não ouvia as pererecas gritarem, cantarem, louvarem ao Senhor. Mas ultimamente isso tem sido muito grande. Nós estivemos no retiro e uma coisa que durante todos esses anos eu não me lembro de nenhuma vez que nós não pudemos sair de carro de lá. Tivemos que dar uma volta, sair lá na rebimboca da parafuseta, porque não tinha como sair de carro, devido à quantidade de água. Mas graças a Deus que Deus disse que não vai terminar o mundo com água, né? Vai ser com fogo. Nossa. Gente, eu gostaria que você abrisse o seu informativo. E nós estamos nessa série, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, falando a respeito de que muitas pessoas creem em Deus, mas vivem a sua vida de uma forma como se Ele não existisse. Crer em Deus é importante, é o primeiro passo, mas a Bíblia chega a dizer que o próprio diabo crê, treme, mas não tem jeito de mudar a sua vida. E, infelizmente, hoje existem muitas pessoas que se dizem ser cristãos, mas em determinadas áreas da sua vida e determinadas práticas vivem como se ele não existisse. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante. Quando você crê em Deus, mas confia mais no dinheiro. Talvez você diga, talvez eu diga, essa mensagem não é para mim hoje, porque eu não confio no dinheiro. Até porque eu não tenho dinheiro. Mas a grande verdade é que quando a gente começa a perceber a realidade do dia a dia, a gente começa a observar que a nossa vida está sendo influenciada por uma cultura, por um sistema, por uma sociedade que nos leva a pensarmos, a refletirmos, a reagirmos, a agirmos da maneira como eles pensam. O escritor do livro que nós estamos baseando essas mensagens, ele diz uma coisa interessante. Deus não é contra as pessoas possuírem dinheiro e coisas. Vejam bem, Deus não é contra que as pessoas possuam dinheiro e coisas, mas, com certeza, Deus se entristece quando o dinheiro e os bens possuem o seu povo. O Davi acabou de falar de uma realidade que nós vamos estar compartilhando, que o dinheiro, ele não é algo neutro. Ele exerce uma influência muito grande. Por isso, dessa forma, esse escritor deixa bem claro que Deus se entristece quando o dinheiro e os bens possuem, são senhores da vida daqueles que dizem conhecer a Deus como cristão. E quando a gente fala em dinheiro, existem 3 sentimentos. Existem 3 maneiras de encarar a questão do dinheiro, que pode afetar a nossa vida. A primeira é: ter dinheiro me fará mais feliz. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, verso 10 e 11 o seguinte, prestem atenção. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Eu não sei se vocês se lembram, há uns anos atrás, lá em 2006, 2007, um filme do Will Smith tinha como título A Procura da Felicidade. Se você assistiu, quem assistiu esse filme, levanta a mão aí. Ixi, vocês são fã do Will Smith, né? O Will Smith é o personagem desse filme. E se você se lembra da história, vejam bem, olha o título do filme, A Procura da Felicidade. Vocês vão se lembrar que nesse filme, ele é um homem que está sofrendo uma crise financeira muito grande, e a sua mulher o abandona. E ele então agora precisa, juntamente com o seu filho, vencer uma série de percalços, e ele chega a dormir em banco de praça, em banheiro, ele faz tormentos, ele faz de tudo, e diz que o filme é baseado em fatos reais. A história de alguém. E quando chega no final do filme, ele se dá bem porque ele consegue vencer ganhando dinheiro na bolsa.
em ações. A grande verdade é que nós percebemos que ele termina com um bom emprego, um bom salário. E a grande questão que fica, a grande pergunta que fica para mim e para você, ele encontrou a felicidade? A grande questão é, afinal de contas, dinheiro traz felicidade? Dizem alguns que dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Talvez você diga assim, olha, eu não acredito que dinheiro traga felicidade, não muda, mas dinheiro ajuda bastante. A grande verdade é que foram feitas pesquisas em alguns países considerados de primeiro mundo, Estados Unidos, Japão, alguns países da Europa, levando em conta a realidade do quanto o aumento da renda, o quanto o aumento da quantidade de dinheiro que as pessoas tinham contribuíam em relação à sua felicidade. E essa pesquisa mediu o grau de satisfação que as pessoas tinham em relação à vida. E foi percebido que existe um crescimento na satisfação de vida, na realização de vida, quando as pessoas começam a ter um pouco mais de dinheiro. Mas depois de um determinado ponto, mesmo que elas continuem ganhando mais dinheiro, a felicidade, a realização não aumenta conforme a quantidade de dinheiro que elas têm. A grande verdade é que existe um ponto que você chega na sua vida que qualquer coisa que você fizer e tiver mais dinheiro, mais recursos, não vai acrescentar nada na sua vida. Não vai fazer com que você encontre mais satisfação, mais felicidade. E qual seria esse ponto? Essa pesquisa mostrou que é aquilo que foi colocado por um cabra chamado Maslow, que é chamada a escala de Maslow. Ele colocou que é justamente o nível da sobrevivência, o nível das necessidades básicas que todo mundo tem. Então é óbvio que se você observar nessa escala aí, tem esse triângulo aí, essa pirâmide, que mostra lá que na parte de baixo, na base dela, você vai perceber que são as necessidades aonde o dinheiro faz mais diferença. Porque se você não tiver comida, se você não tiver alimento, você não tiver moradia, você precisa de dinheiro para as necessidades básicas da sua vida. Então você não vai ter uma satisfação essencial. Com essa situação do frio, se você não tiver dinheiro para ter uma roupa para se aquecer, se você não tiver um teto sobre a sua vida, é óbvio que se você adquirir dinheiro, isso vai mudar a sua sensação de satisfação. Isso vai mudar o seu estado emocional. Mas essa mesma pesquisa começou a mostrar que quando as coisas começam a passar dessa necessidade de sobrevivência, essa necessidade básica, já as coisas são mais subjetivas. Você pode observar aí que daí as coisas estão mais voltadas para a questão do amor, do relacionamento. E, gente, dinheiro, até eu li um poema nessa semana dizendo, você pode ter dinheiro, mas você não consegue comprar família. Você não consegue ter alguém que lhe ame. Então, quando começa uma situação que nos traz, quando as nossas necessidades começam a se tornar mais subjetivas, o dinheiro não acrescenta nada. Então, quando começa a se tratar de amor, relacionamento, de família, de amizade, quando começa a falar de estima, você ter autoestima, você ter uma visão equilibrada, você ter uma vida de confiança, uma vida de respeito, quando fala de realização pessoal, quando fala de você realmente encontrar sentido à sua vida, o dinheiro não acrescenta nada. A única coisa que ele faz é maquiar, a única coisa que ele faz é mascarar. Então a grande verdade é que muitas vezes nós somos cristãos, mas estamos sendo influenciados pelo esse pensamento de que se nós tivéssemos mais dinheiro, nós seríamos mais felizes. Que se nós tivéssemos mais bens, a nossa vida seria mais plena. Eu seria mais realizado como pessoa. Esse é um pensamento que eu e você temos que conviver todos os dias. Porque a mídia, o sistema, nos está influenciando nisso. Mas não somente esse pensamento, esse sentimento de que ter mais dinheiro me fará feliz,
mas também quando a gente pensa que ter mais dinheiro me fará mais importante. Lucas 12, 15, Jesus disse, então lhes disse Jesus, cuidado. Vejam bem, Jesus quando disse cuidado, você tem que cuidar o que Jesus está dizendo. Quando Jesus disse, olha, fique de sobreaviso, e ele diz aqui, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Vejam bem que ele está falando que existe mais de um tipo de ganância. E ele diz, tenham cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem, a vida de uma mulher, a vida de uma pessoa não consiste na quantidade do dinheiro que ela tem, não consiste na quantidade dos bens que ela tem. Mas vamos ser honestos, gente. A grande verdade é que nós constantemente somos influenciados a pensar de que, se eu tiver dinheiro, isso me fará mais importante. As pessoas vão me olhar com outros olhos. Eu vou ser mais valorizado. Se eu tiver dinheiro, eu posso fazer qualquer coisa. Se eu tiver dinheiro, então significa que as pessoas vão olhar para mim e vão dizer que eu sou uma pessoa importante. Qual é o equívoco disso? Qual é o erro disso? É que, às vezes, nós somos influenciados a pensar que nós somos o que possuímos. Que o meu valor está relacionado às coisas que eu tenho, à minha conta bancária, aos meus bens. Então, se eu tiver pouco, eu tenho pouco valor. Se eu não tiver nada, eu não valo nada. Mas agora, se eu tiver uma conta, se eu tiver bens, se eu tiver bastante dinheiro, então eu sou importante. Isso é tão interessante, eu nunca assisti, que eu achei ridículo. Mas não sei se você já assistiu, mas eu li algumas reportagens na revista Veja e li alguns feedbacks de um programa, não sei se ainda tem na televisão, que é uma coisa que vem dos Estados Unidos, da Europa, que era um programa sobre mulheres ricas, o que elas viviam fazendo do dia a dia. Não sei se alguém viu aquela... Nem vou mandar levantar a mão, né? Porque é uma coisa tão fútil, tão banal, mas eu pergunto para vocês, por que uma televisão escolhe algumas mulheres e faz um programa desses, como é que se diz, de ver o dia a dia delas? Porque elas têm dinheiro. E se elas têm dinheiro, elas são importantes e as demais pessoas querem saber o que é que elas comem, o que é que elas fazem, o que é que o cachorrinho dela faz, aonde ela vai, como ela faz, porque tem dinheiro, tem que ser importante. Por que eles não fazem um troço desse comigo? Nem sabe que eu existo. Esse magrão aí mora ali na José Veríssimo 113. Você entendeu? Nós acabamos sendo influenciados pensando que, se eu quiser ser uma pessoa importante, se eu quiser ser uma pessoa respeitada, se eu quero que as pessoas olhem para mim para cima, que as pessoas dizem, eu preciso ter grana. Porque senão eles vão olhar para baixo e dizer, quem é esse cabra aí? É um pensamento que, se eu quiser ser importante, eu preciso ter dinheiro. Eu já falei aqui algumas vezes, há muitos anos atrás, eu me lembro, que eu tive um momento de crise, quando eu fui num lugar e vi um cara chegando com um carrão assim, estacionando do lado do meu, na hora que eu fui pegar o meu carro. Hoje, graças a Deus, o meu carro não é ruim, mas naquela época era um carro, um Fuca 63. E eu amava aquele Fuca, porque foi naquele Fuca que eu conheci a minha esposa. Tivemos altas histórias naquele... É possível ser feliz num Fuca, gente. Mas eu me lembro que quando eu cheguei no estacionamento e eu olhei para aquele carrão e eu com aquele Fuca, e todo mundo dizia, como é que um homem desse tamanho cabe num Fuca? E eu disse, mas que me faz te pegar nojo, né, tia? Porque às vezes nós estamos olhando para as pessoas e achamos porque ela tem uma camisa de marca, porque ela tem um relógio. Esses dias eu e o meu filho vimos um videozinho na internet de um brasileiro. Ele é brasileiro e mora em Portugal. Nem me lembro, Lorenzo, o nome do rapaz.
Ele gastou 300 mil euros na festinha de 22 anos dele. Ele convidou a Pamela Anderson e não sei mais quem para a festinha dele. E Portugal é um dos países que está enfrentando a maior crise na Europa. E a entrevistadora cismou. A entrevistadora não conseguia entender como um cara tinha uma vida tão fútil. E ela, blá, 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 e ele dizia assim, ela olhava, mas esse é seu relógio? Quanto vale esse seu relógio aí, falando em português? Isso aqui é um Rolex, não sei quantos mil euros. Gente, por que foi convidado esse rapaz? Porque nós olhamos para as pessoas e achamos que elas são importantes baseado no que elas têm. Por isso que Jesus nos diz, cuidado. Se você se deixar levar, você vai ser influenciado por esse sistema de que se você tiver mais dinheiro, você vai ser mais feliz. Que se você tiver mais dinheiro, você vai ser uma pessoa importante. Você vai ser uma pessoa valorizada, as pessoas vão te olhar com respeito. Você vai ser uma pessoa que vai ser considerada. Por isso eu digo, não confunda o que você tem, o seu patrimônio com a sua autoestima, com quem você é, com o valor intrínseco que existe dentro de você. Por isso Jesus diz, cuidado, cuide, esteja de sobreaviso. Por isso nós temos que ser honestos conosco, gente. Porque nós estamos falando aqui de cristãos ateus. E vamos ser bem honestos conosco mesmo. Será que eu não estou esperando ter mais coisas para me tornar mais feliz? Eu que já conheço a Jesus, eu que já experimentei a salvação em Cristo, será que eu ainda não estou buscando em fontes erradas me considerar melhor? A minha vida vai ser mais realizada, eu vou encontrar alguma coisa que vai dar um plus. Nós estamos sendo levados por um pensamento equivocado. Mas não às vezes apenas a questão de ter mais dinheiro me fazer mais feliz, não apenas ter dinheiro me fará mais importante, mas a gente diz, se eu tivesse mais dinheiro, eu me sentiria mais seguro. Eu tenho que estar sempre. Agora, se eu tivesse, se eu ganhasse o que o fulano ganha, se eu tivesse o que o fulano tem, eu nem me preocupava mais. Eu ficaria tranquilo. Vejam o que a Bíblia diz. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Naquela época, vocês conhecem isso, vocês sabem isso. As cidades eram cercadas por um muro para que não sofressem ataque dos inimigos, dos salteadores, das nações que queriam tomar o dinheiro, a grana. Então ele diz que para o rico, a seu dinheiro é como se fosse uma cidade fortificada. E eles imaginam, diz o texto, que com esse muro é impossível escalar. Eles imaginam, se eu tiver dinheiro, eu estou seguro. Se eu tiver dinheiro, eu não tenho com o que me preocupar. Se eu tiver seguro, eu não vou mais ter reveses. Se eu tiver dinheiro, eu me sentirei tranquilo. Quantas vezes você já disse para você mesmo, não, eu só vou trabalhar, eu só vou conquistar até eu chegar nessa situação, até essa determinada quantia. Se eu tiver essa determinada quantia, então eu posso ficar tranquilo, porque daí eu vou me sentir seguro. Eu vou ter já isso assim resolvido, aquilo outro resolvido, então eu vou poder. Ou talvez você diga assim, se eu alcançasse a minha independência financeira, se eu pudesse alcançar a minha independência financeira e realmente me dar bem, eu ia me sentir tranquilo. Agora, hoje, não dá, as coisas estão difíceis. Gente, já falei aqui para vocês que nós constantemente estamos estabelecendo valores. Se eu tivesse tanto, se eu ganhasse tanto, se eu fizesse aquele concurso, se eu passasse, se eu alcançasse isso, eu ia estar tranquilo. A gente alcança. A linha que estava aqui passa para lá. Mas agora eu vi que a coisa... Não, mas se eu chegar lá, eu vou para lá. Ganhar 3 mil reais não dá. Mas se eu ganhasse 5, ia ser bom. Ganho 5, mas agora eu descobri que 5, tu vê, mas não sei o que, eu tenho que ganhar 7. Eu tenho que ganhar 10. Sempre, sempre, essa linha vai ser colocada mais adiante de nós. E nós vamos passar a nossa vida buscando uma segurança no dinheiro que nunca vamos encontrar. E o pior é que muitos cristãos pensam que esse é o objetivo da sua vida. Encontrarem uma estabilidade financeira que lhes dê segurança. Eu preciso de segurança para todos os reveses.
Eu preciso de segurança para que o meu futuro neto possa ter uma faculdade de medicina. Se não passar na URGS, eu vou pagar na PUC. Nem paga mais na UBRA, que a UBRA está quebrada, vai ser na PUC. Então eu preciso trabalhar porque eu estou pensando no futuro. Eu preciso deixar alguma... Nós estamos sempre correndo. E sabe o que acontece com isso, gente? Nós continuamos cada vez mais inseguros. Porque conforme você mais tem, mais inseguro você fica. Conforme mais tem, você mais tem dificuldade de se preocupar que vai perder, o status, a sua condição vai diminuir. E você começa a gastar mais tempo, você começa a gastar mais energia para poder manter o que você achou que ia lhe dar uma segurança. A Bíblia diz que quem age assim, me perdoem a palavra, mas é a Bíblia que diz, é estúpido, é tolo. Todo aquele, toda aquela, toda pessoa, todo homem, toda mulher que basear a sua segurança em coisas que você adquire é tolo. Porque tudo que você pode perder nunca vai lhe dar segurança. Quem aqui de nós pode garantir que não vamos enfrentar uma crise? 2008 nos Estados Unidos deu aquela explosão da bolha. Gente, milhões de pessoas, milhares de pessoas, de um dia para outro, ficaram pobres. O Eike Batista, um dos homens que estava na lista dos homens mais ricos do mundo, da Forbes, o brasileiro de destaque, de um dia para o outro. Hoje, agora, semana passada, retrasada, eu li que a Forbes tirou ele da relação, porque agora ele é michuruca, agora ele só tem 300 e poucos milhões de dólares. Está pobre. De um dia para o outro. Sério, de um dia para o outro, ele deixou de ser um dos 10 mais ricos do mundo. E está lá não sei aonde, de um dia para o outro. Por quê? Porque nós sempre que baseamos a nossa segurança, a nossa felicidade, a nosso valor, a nossa estima em algo que possa ser tirado de nós, nós estamos sendo estúpidos, tolos, nécios. Por isso que Provérbios 23:4 diz, não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Vocês ouviram isso? Sabe que nós precisamos constantemente olhar para nós, na frente do espelho e diga assim, tenha bom senso. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. De quantas maneiras você pode perder tudo durante a noite? Jesus, tenha misericórdia de nós. Porque muitas vezes nós estamos sendo influenciados por esses sentimentos, por esses pensamentos. Acreditamos em Deus, mas só Deus não ajuda. Esse negócio de fé, pastor, isso é fácil, mas é o negócio seguinte, eu preciso estar com a mão na bufunfa, eu preciso ter, porque senão não dá, né? Eu quero que você entenda uma coisa aqui, a verdade, verdadeira, é que tudo é uma questão de devoção. Tudo é uma questão de devoção. A questão é que a nossa segurança real e verdadeira só vai ser encontrada quando eu e você colocarmos isso em algo que não pode ser tirado de nós. Nós só vamos encontrar segurança, felicidade, nós só vamos encontrar realização como pessoa quando nós depositarmos a nossa confiança em algo que não pode ser tirado. E a única coisa que não pode ser tirado de nós é o nosso relacionamento com Deus. Até a família pode ser tirada de nós. A gente pode perder a família ou a mulher nos dá um chute na traseira. E eu já vi muito homem, já vi muita mulher, que tinha depositado todas as suas fichas num projeto e perdeu a esposa, perdeu o esposo, perdeu os filhos. E a vida dele virou uma coisa. Por quê? Porque ele estabeleceu para si algo que podia lhe ser tirado.
Então Deus está dizendo a mim e a você que é uma questão de devoção. Aquilo que eu coloco como Senhor na minha vida, aquilo que eu me coloco em submissão, aquilo que eu sirvo, aquilo que eu adoro, aquilo que eu honro, aquilo que eu estimo em primeiro lugar. Observem o que a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 31, verso 24 e uma parte do 28. Observem o que esse homem diz. Se tenho posto a minha confiança no dinheiro, se eu colocar a minha confiança no dinheiro, se a minha felicidade depender de riqueza, se a minha felicidade depender de dinheiro, isso significaria que eu teria negado a Deus do céu. Jó está dizendo diante de nós, no livro de Jó, que se eu e você colocarmos a nossa confiança, a nossa felicidade, depender dessas coisas, nós estamos negando a Deus. E existe muito cristão ateu. Acredita em Deus, fala que Deus é tudo na sua vida, mas se não tiver dinheiro, se não correr atrás do dinheiro, se não viver em função do dinheiro, é uma questão de devoção. Tudo o que você depositarmos a nossa segurança se torna o nosso Deus. É simples assim. Tudo aquilo que você confiar, que é aquilo que vai lhe trazer realização, que é aquilo que vai lhe trazer segurança, que é aquilo que vai lhe trazer felicidade, se torna o seu dinheiro. Talvez seja a sua carreira profissional, talvez seja a sua empresa, talvez seja o seu salário, talvez seja o seu plano de aposentadoria, talvez seja lá sei eu o quê, mas tudo que você colocar como aquilo que lhe proporciona a sua segurança, o seu pé de mês, para você dizer assim, agora eu vou comer, beber e dormir, porque agora eu tenho tranquilidade, virou o seu Deus. Essa é a grande verdade. Por isso, Jesus disse uma coisa interessante. Mateus 6, 24, Jesus diz uma coisa assim, ó, ninguém, veja bem, ele não diz talvez, ele diz ninguém pode. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode se devotar a Santa Maria e ao mesmo tempo ao São José. Ou se devota ao São José, ou se devota a Santa Maria. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Se dedicará a um ou desprezará o outro. E daí ele diz, vocês não podem servir a Deus e a dinheiro. Vocês não podem ser devotos de Deus e de Mamon. Ele chamou o dinheiro de Mamon. E como disse o Davi aqui um pouco antes, ele usou o dinheiro como uma entidade, uma potestade, uma influência. Quais são os dois senhores que ele está dizendo que ninguém pode servir? Dinheiro e Deus. Porque nós precisamos entender que o dinheiro é aquilo que exige de nós uma adoração, uma submissão, uma lealdade. Tem gente que é mais leal ao seu dinheiro que à sua própria esposa, ao seu próprio marido, aos seus próprios filhos. Ixi, o que eu conheci de gente que a família vivia a pão e água para ele poder ter um bom propriedade, conta no banco. E, meu Deus do céu, nunca deu uma saidinha, porque isso é um desperdício gastar dinheiro. Nem com a família dele, nem com a mulher dele, com os filhos dele. O dinheiro, você precisa entender que ele não é como um objeto, ele não é como o meu relógio. Se bem que esse meu relógio aqui é importado. Eu estou brincando. A grande verdade é do Paraguai. A grande verdade é que o dinheiro não é a nota. O dinheiro é o espírito que está por trás dele, que exerce uma influência quase que irresistível, uma influência sedutora que influencia as pessoas. E ele é tão poderoso, ele tem uma influência tão grande, que até mesmo quem não tem dinheiro é influenciado pelo dinheiro.
Porque a gente acha que só tem influência do dinheiro quem tem dinheiro. Mas até quem não tem dinheiro, vive em função de ter dinheiro. É o inimigo número 1 que eu e você precisamos estar nos cuidando. Porque, do contrário, ele vai nos escravizar. Então, existem pessoas que têm dinheiro, existem ricos que são avarentos. Mas tem pobre que é avarento. Existem pessoas que perdem o sono, são ricos, eles não conseguem dormir à noite pensando se vão perder o seu dinheiro. Mas tem pobre que passa a noite pensando de que forma ter mais dinheiro. A grande verdade é que nós precisamos entender que Deus quer que vivamos a nossa vida libertos dessa influência. Porque se não fosse isso... Gente, quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos, o primeiro mandamento ele diz assim, não terás outros deuses diante de ti, não terás outros senhores diante de ti. Será que é porque Deus é inseguro? Quando a minha esposa sai de casa, hoje, por exemplo, a minha esposa não está aqui, ela passou o final de semana no sítio do meu irmão. Quando ela sai de casa, eu não chego para ela e digo assim, olha aqui nos meus olhos, mulher. Abre bem os teus olhos, abre bem, porque se eu souber que tu olhou para o lado, se eu souber que tu cumprimentou qualquer outro homem, se tu fizer, eu te quebro a cara. Isso seria insegurança da minha parte. Mas como eu sei que eu sou o amor da vida dela, que ela nunca vai encontrar alguém como eu, que depois de Jesus é o Gilberto, eu tenho tranquilidade. Então, por que Deus, a primeira coisa que Ele diz para mim e para você, não tenham outros deuses diante de você, cuidado com o dinheiro, porque Ele sabe que existe uma influência que quer me destruir, que quer me escravizar, que quer pisar em mim, que quer me machucar, e é isso que acontece com o mundo. Vocês já pararam para perceber? Gente, semana passada nós vimos uma tragédia na Síria. Segundo estão dizendo, crianças morreram, centenas, milhares de pessoas morreram por armas químicas. Eu pergunto para vocês, o que está atrás disso tudo? O que está por trás disso? Por que os americanos não entram lá? Por que a França não entra lá? Por que a Rússia disse, não, ninguém vem cá, ninguém tasca, que eu vi primeiro se botar o pé aqui? Por quê? Porque eles são bonzinhos, por que não? Gente, é o Deus dinheiro. É o Deus dinheiro influenciando a sociedade, influenciando o mundo, e ele exige devoção que se exploda as criancinhas. Eu tenho que vender arma. É o meu negócio, é o meu ganha-pão. Se vocês já leram, já assistiram alguns filmes, alguns documentários, a gente se enoja. Porque esse Deus dinheiro, por isso Deus disse, cuidado, abra os seus olhos. Se você se deixar, Ele vai te escravizar, Ele vai te pisonhar, Ele vai acabar com a tua vida, vai infernizar a tua vida e a vida de outras pessoas. Então nós precisamos entender que eu não estou vendendo armas para os sírios, mas às vezes eu estou me deixando levar por esse Deus, que sorrateiramente começa a me dizer, olha, você vai ter só felicidade se você juntar. Não dá. Se você distribuir, se você for generoso, tu vai ficar pobre. Tem muito arreado por aí. A grande verdade, quando eu botei aquela pirâmide ali do Maslow, o topo da escala só pode ser alcançada quando eu e você sermos para Deus. Quando eu e você nos encontrarmos em Deus. Quando eu e você descobrirmos que quando o homem pecou, quando houve esse cisma, houve uma desconexão, e isso criou em mim e você, criou no ser humano uma tendência para a idolatria. Nós temos uma tendência a se apegar muito facilmente a coisas. Nós temos uma tendência a nos apegar muito facilmente a posições. Nós temos uma tendência muito fácil de nos pegar a situações. Nós temos uma tendência muito fácil de nos apegarmos a pessoas. E essas circunstâncias,
era o lugar de Deus. Então, constantemente, nós somos levados à idolatria, nós somos um idólatra em potencial. E se eu e você não percebermos isso, nós vamos ser oprimidos, vamos ser levados pela opressão. Os dois maiores opressores na história da humanidade é o dinheiro e a religião. Foram o que mais trouxeram mal à história da humanidade. Por quê? Porque eu e você temos uma tendência a nos apegarmos às coisas, às situações. Somos tentados a apegarmos a posições, a pessoas. Mas Deus quer nos levar a uma vida de liberdade. Deus quer nos levar a uma vida totalmente fora dessa realidade. Por isso Deus estabelece um mandamento. Não porque Ele é inseguro. Não que Ele tem medo de competição. Não que Ele é um marido inseguro que tem que botar cinto de castidade na esposa, botar um véu por cima dela, botar uma viseira. Não, Deus não é inseguro. Mas Ele sabe que existe dentro de mim e de você uma tendência a sairmos do convívio dEle e nos prostrarmos a um Deus tirano, que vai nos oprimir, que vai nos destruir. Deus e o dinheiro possuem visões diferentes, possuem valores diferentes, completamente opostos, antagônicos um do outro. Todo sistema injusto, todo sistema opressivo, todo sistema montado contra os valores de Deus, os valores do interesse do reino de Deus, são para destruir e oprimir o homem, oprimir as nossas vidas. Por isso, eu quero que você entenda que existem duas coisas. Ou eu sirvo a Deus com tudo o que eu tenho, com tudo o que eu possuo, com todos os meus bens, com o meu dinheiro, ou o que eu tenho, ou o meu dinheiro, vai ser o meu Senhor. E tem muito crente ateu, tem muito crente servindo ao dinheiro. Tem muito crente sendo dominado. E é tão interessante que o dinheiro ele tem uma característica de divindade, porque ele nos dá uma sensação de segurança, ele nos dá uma sensação de liberdade, ele nos dá uma sensação de poder, ele nos dá uma sensação de que você é onipresente. Mas, no final das contas, a gente percebe que ele se torna extremamente cruel para conosco. Quando você tiver todo o dinheiro possível, e você puder todas as coisas que você gostaria de fazer com o dinheiro, não é mais você que tem o dinheiro, é o dinheiro que tem você. Essa é a grande verdade. Por isso eu coloquei aqui para vocês qual deveria ser a nossa relação com o dinheiro. E para isso eu queria ler um texto que está em Mateus 25, do 14 ao 30. É uma leitura meio extensa, mas você pode acompanhar aí no telão. É uma história que Jesus contou, que ele diz assim: é como um certo homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um ele deu 5 talentos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida ele partiu de viagem, e o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem,
até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Gente, a grande verdade é que a gente lê essa parábola e a gente junta a palavra talento com aquilo que hoje a gente... Inclusive essa palavra talento no sentido de uma vocação, de uma habilidade. Você tem o talento para cantar, talento para tocar, talento para dançar, talento para pintar. Veio dessa parábola. Mas essa parábola está falando de dinheiro. Só para você ter uma ideia, Jesus falou mais de dinheiro do que de céu e de inferno. Você sabe por que Jesus falou mais de dinheiro do que de céu e de inferno? Por que será que Jesus falou mais de dinheiro do que de céu e de inferno? Porque a gente pensa muito mais em dinheiro do que em céu e inferno. A minha mulher já levanta de manhã pensando em quanto eu preciso deixar para ela para fazer as compras do dia. As minhas filhas, quando chegam perto de mim, eu já digo, quanto? O mundo gira em torno de dinheiro. Então vejam bem que Jesus nos mostrou algumas verdades práticas para que nós entendamos como deve ser o nosso relacionamento para com o dinheiro. Como nós devemos fazer a gestão do nosso dinheiro. E aqui eles contam a história de um homem rico, um rico empresário. E esse cabra era rico, porque se nós pegarmos a medida talento, ela equivalia aproximadamente 32 a 35 quilos, um talento. Se fosse um talento de ouro, você imagina, ele deu para um cabra 5 talentos de ouro, isso daria quase 190 quilos de ouro. Cada talento de ouro hoje valeria aproximadamente 1,8 milhões de dólares. Então, para o primeiro, ele deu 5 talentos, ele deu 9 milhões de dólares. Isso seria aproximadamente 20 milhões de reais. Ele chegou para um cabra e disse aqui, eu vou te dar 20 milhões de reais. Para o outro, ele disse, eu vou te dar 2 talentos, eu vou te dar 3,6 milhões de dólares, aproximadamente 8 milhões de reais. E para um, ele disse, eu vou te dar 1,8 milhões de dólares, aproximadamente 3 milhões e meio de reais. E eu vou sair, eu vou viajar, eu vou resolver algumas coisas e eu quero que vocês administrem esse negócio. Jesus está falando de uma realidade de dinheiro. Ele não está falando de talentos, ele não está falando de habilidades, ele está falando de dinheiro. A gente lê essa parábola e a gente faz uma analogia a talentos, habilidades, mas Jesus está falando de dinheiro. E nesse texto nós aprendemos algumas coisas que eu gostaria que você, que eu pudéssemos assimilar qual deve ser a nossa relação com o dinheiro. A primeira coisa que a gente percebe é o princípio de propriedade. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. O primeiro verso diz que um certo senhor chamou os seus servos e distribuiu dos seus bens. Ele pegou daquilo que era seu e ele distribuiu aos seus servos. Isso é o que a Bíblia chama de mordomia, não no sentido de mordomia do Congresso Nacional, mas no sentido de um mordomo, de gerente. Deus está dizendo a mim e a você que Ele nos chamou para sermos administradores de tudo que Ele nos confiou. Deus confiou a mim e a você tempo. Ele confiou a mim e você a nossa influência. Ele confiou a mim e a você a nossa saúde. Ele confiou a nossa mente, os nossos relacionamentos. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho vem de Deus. Ah, para lá. Se eu não tivesse trabalhado, se eu não tivesse lutado, eu saí de uma pobreza, eu vim para a cidade grande, eu batalhei. Deus não dá nada para ninguém. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu tenho 4 filhos. Eu vi os meus 4 filhos nascer. E ajudei algumas pessoas, visitei algumas pessoas quando nasceram. Nenhum que eu vi nascer, nasceu com uma mochila nas costas. Ninguém nasceu com uma carteira no bolso. Nem bolso não tem. E eu também já fiz não sei quantos funerais na minha vida. Nunca vi ninguém levar uma mochila de dinheiro. Que eu acho que até eu ia fazer um vale se eu visse uma coisa dessa. Mas a grande verdade é que eu nunca vi
ninguém entrar na vida com alguma coisa e nunca ninguém sair da vida levando alguma coisa. Se você viu, me conte. A grande verdade é que Deus está dizendo a mim e a você que tudo, até essa força que você teve com o seu braço para comprar o que você tem, essa saúde, essa vida, tudo veio de Deus. Deus nos deu tudo. Então não é porque você é mais inteligente, não, cara. Não é porque você é mais esperto, não. Não é porque você trabalhou mais, não. É porque Deus lhe deu. Essa é a grande verdade. Nós precisamos entender isso, porque eu e você temos uma tendência muito grande a esquecer disso. Eu e você temos uma tendência muito grande a achar que essas coisas foram nós que adquirimos. E sabe quando é que você sabe que você está se esquecendo que foi Deus que lhe deu? Quando você começa a ficar preocupado. Quando você começa a ficar preocupado, quando você começa a ficar ansioso, quando você precisa zelar pelas coisas, você está achando que foi você que conseguiu, não foi Deus que lhe deu. Seria como o irmão aí vai fazer uma viagem, vai para a Europa e diz assim: ô Gilberto, eu tenho uma casa aqui no Moinhos de Vento aqui, 450 metros quadrados. Mas eu e a minha esposa resolvemos tirar um ano na Europa. Vamos para Paris. Eu vou te emprestar essa casa aí, tu pode morar nela lá. Eu vou para a casa do homem, 450 metros, sauna, piscina. Ixi, é uma maravilha. Passa-se um ano, que ele está para voltar, e ele me liga e diz: ô Gilberto, o negócio aqui está tão bom, que eu quero dizer para ti assim, nós vamos ficar mais um ano. Então tu fica aí, vai tocando ficha aí, considera, aproveita aí. E eu digo para minha mulher: oh, aleluia, que bom. Eu até convido alguns para ir lá conhecer a minha casa. E passa-se mais um ano. Chegou no terceiro ano, o cara está para voltar, ele me liga de novo: Gilberto, agora eu vou sair de Paris. E resolvi que vou tirar um tempo na Suíça. Preciso pegar um pouco de ar dos Alpes lá, então vou ficar mais um ano por aqui, então tu continua aí. E eu digo: 3 anos? Uau! Era para ser um ano. No quarto ano ele diz assim para mim: Gilberto, saí da Suíça, mas agora a minha mulher disse que tem que ir para a Itália. Então nós vamos ficar mais um ano na Itália. No quarto ano, esse cara diz: Gilberto, estou chegando amanhã de avião. 4 anos? Ele já chega e disse: tia, tu não me leva a mal. Eu já entrei com o escorpião. Eu procurei um advogado. E eu descobri que aqui na cidade, se eu ficar aí com 4 anos, eu já tenho direito, tu não sai daqui ninguém me tira. O que você diria de uma coisa dessa? É isso que a gente faz com as coisas que a gente tem. Deus nos empresta ela por 20, por 30, por 40, por 50, por 60, por 70, por 80 anos. E a gente é tão metida besta que a gente acha que é nosso. A gente acha que isso veio de nós. Gente, vamos cair na real. Vamos entender que se existe alguma coisa em mim. O nosso irmão Rafael ontem estava lá, e eu digo para vocês, de uma hora para outra, nós estávamos orando. É tão interessante, eu nem sei que idade tem o Rafael, mas o Rafael tem 30 e poucos anos, 35 anos. Nós estávamos orando, e daqui a pouco a esposa dele vem: pastor, o Rafael está passando mal. Eu fui lá, o Rafael estava sentado, o Rafael estava aquela cor assim, quando te dá um branco, meio abestalhado, já falando meio enrolado, um lado formigando. E a maioria do pessoal estava orando, de olho fechado, nós já oramos por ele. A Raquel e o João já botaram ele no carro e levaram ele. Depois que parou de orarmos, eu disse: agora nós vamos orar para o Rafael. A maioria do pessoal nem sabia. De uma hora para outra, e graças a Deus ele não morreu. Mas, irmãos, de uma hora para outra ele podia, puf, você aí sentado me ouvindo, de repente você pode, você já viu na internet um videozinho de um pastor pregando, falando não sei do que lá, e daqui a pouco ele, puf, caiu. A grande verdade é que a gente não sabe quando Deus vai vir buscar o que é dele. Tudo que nós temos vem dele. Por isso nós precisamos entender o segundo princípio. Deus me emprestou, cada um segundo a sua capacidade. Por que ele deu para um 5, por que ele deu para outro 2 ou 3 e para um deu 1? Porque Deus deu conforme Ele quis dar, segundo a sua capacidade. Para quê? E o texto diz que cada um saiu imediatamente a colocar o seu dinheiro para trabalhar. Deus está dizendo que o que nós recebemos dEle é para ser usado para trabalhar, é uma ferramenta para ser desenvolvida, é uma ferramenta para alcançar os objetivos, o propósito de Deus na nossa vida e na vida do mundo, na sociedade. Mas a gente, pelo contrário, a gente acaba usando
as pessoas e amando o dinheiro. Mas Deus quer que a gente use o dinheiro e ame as pessoas. Porque se eu e você começarmos a amar o dinheiro, nós vamos acabar usando as pessoas. Ah, mas pastor, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro na mão de Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. Mas o dinheiro na mão de George Miller salvou centenas, milhares de crianças na Inglaterra. Na mão de um cara da lista de Schindler, salvou milhares de pessoas. Então, o dinheiro precisa ser algo que eu e você entendamos, que ele é neutro. É eu que preciso saber usá-lo. E o que você está fazendo com o seu dinheiro? Mas eu tenho pouco dinheiro. Não. O que você está fazendo com o que Deus lhe deu? Com o seu tempo, com o seu dinheiro, com a sua saúde, com a sua vida, com as suas influências, com a sua mente, com as suas habilidades, com tudo que o Senhor tem lhe dado. Aqui está o ponto. Eu não posso escolher quanto eu tenho. Eu não posso escolher aonde eu estou. Mas eu posso escolher o que eu vou fazer com o que Deus tem me dado. É que tem gente que olha para o outro e quer o que o outro tem. Não é isso, isso não funciona. O terceiro princípio é o princípio da responsabilidade. Um dia Deus vai me auditar. Gente, entenda uma coisa, a nossa vida é um teste. Um dia você vai ter que explicar. A Bíblia diz no texto, verso 19, depois de muito tempo, o mestre dos 3 servos voltou para acertar contas. Quando você faz a sua declaração do imposto de renda, você traz os comprovantes. Você diz para eles, eu tenho aqui dentista, eu tenho aqui médico, eu tenho isso. Você pode até fazer algumas maracutaias. Só que com Deus, você não precisa trazer nada. Ele já sabe tudo. A grande verdade é tolice da minha parte achar que um dia Deus não vai fazer uma auditoria na minha vida. Quando a minha vida terminar no final, nós vamos passar por uma auditoria. Por quê? Porque Deus investiu em você, Deus investiu em mim. Então nós não podemos achar que o que nós temos veio da nossa percepção, da nossa habilidade. Foi Deus que nos deu tudo que somos, tudo que temos. E nós precisamos entender que um dia, Romanos 14, 12 diz, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Gente, vamos ser bem honestos. É divertido ser irresponsável. É divertido você andar sem dar satisfação para ninguém. É divertido você fazer o que der na telha. É bom você fazer loucuras. É bom você pintar e bordar. É bom você viver com as patas para cima. Mas a grande verdade é que nós precisamos entender que nós não podemos ser irresponsáveis toda a nossa vida. E mesmo que eu e você vivamos toda a nossa vida de uma maneira irresponsável, vai chegar um dia que Deus vai encarar cada um de nós. E Ele vai perguntar, o que você fez com o que eu te dei? Isso é fato. Esses 3 cabras, esses 3 servos tiveram respostas diferentes. O primeiro e o segundo disseram, olha, nós temos um bom relatório, tu nos deu 5, eu te devolvo 10. Tu me deu 2, eu te devolvo 4. Já o terceiro, não tinha um bom relatório para dar. Já o terceiro, no verso 24, ele chega e ainda faz aquilo que todo cristão ateu faz. Ele disse, olha, eu sei que tu é um Deus muito duro, eu sei que tu é um Senhor muito isso, muito aquilo outro, então está aqui o que é teu. Na verdade, ele colocou a culpa pela sua majestade em Deus. Ele culpou o próprio Senhor dele e disse, eu sou vítima, tu pediu uma coisa forte demais para mim, eu não sei administrar, você exigiu algo que eu não tinha condição. Gente, a 4ª lei que nós precisamos aprender é a lei da utilização. Deus quer que eu e você usemos sabiamente aquilo que Ele tem nos dado. Deus quer que eu e você tenhamos consciência que Ele quer usar o que nós temos. Ele não quer que você guarde, Ele não quer que você entesoure, Ele não quer que você sente em cima, Ele não quer que você esconda, Ele não quer que você negue, Ele não quer que você enterre. Usando uma expressão bem simples, dinheiro é como estrume de vaca. Se você amontoar demais, não serve para nada, a não ser cheirar mal. Mas se você distribuir ele na sua plantação, na sua horta, no seu pomar, ele vai produzir frutos. Deus está dizendo a mim e a você,
o que nós estamos fazendo com o que Ele nos deu. O que esse terceiro cabra fez? Esse cabra enterrou. Quando a gente enterra, o que a gente está dizendo? Quando eu enterro uma coisa, eu estou dizendo assim, olha, eu não quero pensar nisso. Eu quero enterrar, vamos enterrar isso passou, eu não quero pensar nisso. Tem muitos cristãos que estão vivendo sem pensar no que estão fazendo com a sua vida. Eles preferem simplesmente não pensar sobre essa realidade. Eles simplesmente não querem entender o princípio de Deus de devolver o dízimo. Por que Deus estabeleceu? A finalidade do dízimo é ensiná-lo a sempre colocar Deus em primeiro lugar, Deuteronômio 14, 23. Por que Deus estabeleceu isso? Para me tirar 10% da minha renda? Não, para que eu constantemente seja lembrado a colocar Deus em primeiro lugar. Quando eu e você devolvemos a Deus o dízimo, devolvemos os 10%, nós estamos quebrando o domínio do materialismo, do dinheiro na nossa vida. Mas vamos ser honestos, é uma briga do cão eu ter que dar, até quando eu ganhava um salário mínimo, passa. A percentagem de pessoas que contribuem nas igrejas, e até aqui na Filadélfia, se você perceber o que elas ganham, o que elas contribuem, os que ganham menos contribuem mais do que os que ganham mais. Por que isso? Porque os que ganham mais olham para a realidade e dizem, pá, é muita grana, é muito dinheiro, isso vai me fazer falta. Por quê? E estão sendo influenciados pelo Deus Mamon. Pelo Deus dinheiro, é simples assim. Ah, mas é o fato. A grande verdade é que a maioria das pessoas que ganham menos, têm menos posse, são as que levam nas costas a maior quantidade de ação social, de envolvimento. São aqueles que fazem mais diferença com os recursos que têm, em relação àqueles que têm grandes posses. Por quê? Porque a influência desse Deus é muito grande. Essa influência deste Deus Mamon é muito forte. A devoção é muito grande. É uma briga, eu abri a mão. É como aquela historinha que vocês já ouviram falar, que as notas se encontraram num lugar, né? A nota de 100, a de 50, a de 20 e a de R$2. Daí a de 100 disse, eu ultimamente só tenho ido para a Europa. A de 50 disse, eu estou no shopping. A de 20 disse, não, eu não estou no shopping, mas estou ali na CIA. E você, dador de dois olhos, eu sou crente. Eu não saio da igreja. Ai, Jesus. Vejam o que Timóteo 6, 17 e 19 nos diz. Vejam Deus dizendo, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Deus está dizendo a mim e a você, não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-se que lhe pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Por isso eu quero que você entenda que tudo que Deus nos deu, Ele quer que nós investamos, que nós saibamos utilizar com sabedoria, porque um dia Ele vai nos auditar. E o último princípio que eu gostaria de falar rapidamente é que o dinheiro, ele é um teste da nossa fidelidade. E o texto nos diz que Deus vai testar a nossa fé e Ele vai nos recompensar por uma boa gestão. Aquele cabra que granjeou, que multiplicou, ele foi, primeiramente, diz o texto, Deus afirmou, você é um servo bom, você é um servo fiel. Segunda coisa, ele foi promovido e depois ele entrou para a festa. Deus está querendo que eu e você tenhamos um relacionamento significativo com Ele e com o dinheiro. Por isso, se hoje nós fôssemos parar e fazer uma auditoria, se Deus fizesse uma auditoria na sua vida agora, nas suas finanças, o que Ele perceberia? Que nota Deus daria para a minha vida financeira? Que nota Deus daria ao meu relacionamento com o dinheiro? A minha busca por felicidade, a minha busca por importância, a minha busca por segurança. Entenda uma coisa, Jesus disse, onde estiver o seu coração, ali também, aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração.
Eu e você só desfrutaremos tudo que Deus tem para nós quando Ele for o primeiro lugar nas nossas vidas. Vamos ficar de pé e vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Talvez você diga, mas essa palavra hoje só falou em dinheiro. Mas pare e reflita se você não tem sido influenciado por esse pensamento, por esse sentimento de que a sua vida seria diferente se você tivesse mais. Mas vamos ser honestos, nenhum de nós aqui nesse lugar está no nível das necessidades. Todos nós vamos sair daqui essa noite e vamos voltar para uma casa. Muitos de vocês vão sair daqui e vão voltar dentro de um carro. Muitos de vocês têm uma luz elétrica, têm uma geladeira. Quantos daqui poderiam dizer, eu não sei o que vou comer hoje à noite? Quantos poderiam dizer assim, eu não sei o que eu vou comer amanhã de manhã? Nós somos ricos. Nós somos bem-aventurados. Por isso, temos que parar e refletir se não estamos sendo influenciados por esse Deus que vai exigir a nossa devoção. Coloque o seu coração diante de Deus. Converse com a tesoureira da igreja, você que é membro da igreja, e pergunte assim, faz um inventário do último ano, quantas vezes eu tenho contribuído. Faça um inventário no último ano, quanto você contribuiu. Pare e pense, quantas pessoas você abriu a sua mão, você tem sido generoso. Nós temos que ser honestos, porque muitas vezes nós estamos agindo como cristãos ateus, dizemos que cremos em Deus, mas confiamos mais no dinheiro. Porque se eu abrir, se eu fizer, eu vou ter dificuldades. Pai, nós reconhecemos que existe em nós uma tendência à idolatria. Reconhecemos que existe em nós uma tendência, Pai, a colocarmos bens, posses, situações, pessoas em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós muitas vezes estamos nos colocando em devoção a um Senhor que tem nos exigido demais. Quantos aqui têm tido tão pouco tempo para sua esposa, para os seus filhos, para a sua própria saúde? Quantos aqui estão sendo enfermos e mesmo assim não conseguem? Quantos aqui já se aposentaram, mas a aposentadoria não serviu de nada porque eles trabalham mais agora? Deus, nos ajuda a entender, a compreender que esse espírito do dinheiro, ele nos escraviza, nos prende, e ele suga a vitalidade da nossa vida, e nunca promete, nunca vai cumprir o que nos promete, porque somente em Ti nós vamos encontrar felicidade, somente em Ti nós vamos encontrar realização, somente em Ti nós vamos encontrar o verdadeiro valor, importância, e somente em Ti nós vamos poder descansar em confiança, em segurança. Então revela ao Teu povo, que possamos verdadeiramente sermos cristãos, homens e mulheres autênticos, genuínos na Tua presença. Em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia.